comparação que ela fez para a nora, para a sogra dela, hein? Porém, Ruth disse o seguinte: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei. Onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Então, gente, esse texto, muitos pastores, né, vários, escreveram, né, sobre essa declaração de amor de uma nora para uma sogra. Eu tive a oportunidade, tempo atrás, de falar sobre a Noemi. A Noemi é a sogra. Então aqui estamos duas nós, sogra e nora. Sogra e nora. Então, todo mundo fala da Noemi, da Ruth, né? Que maravilha, e fala, exalta a nora. Não, mas hoje eu quero exaltar a sogra, usando o livro da nora. Que coisa interessante, né? Então, quais são as lições da Noemi, que é a sogra, no livro de Ruth, que é o livro da nora? Que confusão, mas dá para tirar. E depois, olhando com muito carinho, eu vi que eu quero fazer justiça à sogra. Porque, na realidade, as maiores lições que a gente tem no livro da Ruth é a da sogra. A sogra deu lições maravilhosas e são lições para a gente extrair. Então, Penha, que você possa tirar lições da sogra Noemi. Bem, só para vocês lembrarem do contexto que eu estou falando, ela era casada com Ebimeleque, que era um homem lá da região de Belém de Judá. Belém, que eu fiquei sabendo, chama-se Pão, Casa do Pão. Era conhecido como a Casa do Pão. E aí, interessante, um lugar que você pensa na fartura, né? Aqui tem um monte de pão, pensa na fartura. Mas nesse período bíblico, é um período de grande escassez. E aí a família da Noemi, com o seu esposo, eles tinham 2 filhos, eles resolveram ir para a região de Moabe. Foram morar com os moabitas. Na Bíblia não fala quanto tempo eles ficaram por lá. Só que a Noemi ficou viúva. Tem alguma similaridade aqui? Temos. Ela também, a minha sogra, é uma viúva. E aí a Noemi se tornou viúva com 2 filhos. Só que nesse contexto, os 2 filhos já eram casados com a Orfa e com a Ruth, que eram moabitas. E aí teve aquela convivência toda, e aí vem mais outro desamparo. Agora são os 2 filhos da Noemi que falecem. Imagina a tragédia naquela época. Ser viúva, gente, no contexto bíblico, tanto é que Jesus, ele fala isso, e Paulo também diz isso. Quais eram pessoas que eram alvos, assim, principal de você conferir ajuda? Eram os órfãos e as viúvas. Porque no tempo bíblico, ser uma viúva, se ela não tivesse situação financeira muito boa, era um verdadeiro desamparo. Então, eu não sei quantos desamparos ou quantas dificuldades a minha sogra experimentou, mas eu sei que ela experimentou. E essa coisa de passar de um lugar para outro com os filhos, ela também passou. Então, a Noemi, naquele desamparo, ela virou depois então para as suas 2 noras e falou o seguinte, eu gosto dessa expressão na Bíblia, fala assim, e Noemi se levantou. É interessante quando a gente está prostrado, que eu imagino quanto essa mulher ficou prostrada, desalentada, agora viúva, com 2 noras para carregar, sem os 2 maridos, aí que ela estava triplamente vivendo uma situação terrível. E aí o texto bíblico fala que ela se levantou. Então, quantas vezes você se levantou? Muitas. Muitas vezes, né, foram as situações que Penha se levantou e de tomar um rumo. Se levantar aqui significa exatamente isso. Aí o que a Noemi fez? Se lembrou que ela agora precisava voltar para o seu povo. O que é essa lição? Quando a gente está em dificuldades, passando por desalentos ou perdas, a Bíblia nos recomenda que a gente deve trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, uma forma da gente encontrar esperança ainda é a família. Por mais que a família seja tão assim, ofendida ou humilhada, né? Mas nós que acreditamos no plano de Deus, a família continua sendo a grande
E ela lembrou de voltar para a sua origem, né? Para a casa de pão. E aí o que ela fez? Bem, um princípio também importante que não só a sogra tomou, mas que todos nós temos que tomar, é sermos realistas, encarar a realidade, ver a dificuldade, dimensionar aquilo ali. Aí o que ela fez? Para alguns vão achar assim, nossa, mas que sorte terrível, né? Abandonou as duas noras. Aí ela foi, se levantou e pediu para que elas voltassem para as suas famílias. Por quê? Porque existia uma tradição entre eles, que no caso, se ela, a Noemi, tivesse filhos, quem teria que casar com aquelas mulheres? Eram os filhos da Noemi, mas ela não tinha mais filhos. Então ela pediu que eles voltassem. Então toda vez que a gente estiver numa situação de desamparo, a gente precisa se levantar, olhar com realismo, encarar a dificuldade e aí partir para a ação. E a ação dela foi essa: vocês vão voltar para suas casas. Aí foi aquele chororô, elas choraram muito, e a Orfa obedeceu. E a Ruth fez essa declaração, né? Seu povo será meu povo, seu Deus será meu Deus, e eu vou junto, eu não vou desamparar. Aí eu fiz uma perguntinha: caramba, mas por que essa Ruth não fez igual a Orfa? Foi embora, né? Por que não foi? Aí eu fiquei pensando, a Bíblia não tem isso, aí sou eu aqui pensando, né? Eu acredito que no período em que a Ruth conviveu ali com aquela sogra, e quando ela tomou, não, eu não vou voltar para a minha família, é porque ela viu na sogra um exemplo de mulher. Alguém que ela podia confiar. Então ela não quis abandonar. Então, a confiança é a base, é a sustentação daqueles, né, que estão sendo abandonados. Ele precisa buscar confiar. E foi o que a Ruth fez, confiou na sua sogra. E elas retornaram. E o texto, né, fala que isso que eu achei muito bonito também na Noemi, que a Noemi foi conduzindo a sua nora, que era, agora quem era a estrangeira, não era mais Noemi, era a Ruth. Porque a Ruth estava lá em Belém, agora na condição de uma estrangeira. E quem não sabe, os judeus têm várias práticas, várias leis legais para garantir alguma coisa. Uma delas é a questão sobre os terrenos. Então, quando você sabe o terreno foi de alguém ou a posse de alguém, você procura um remidor, chamado assim, alguém da sua família, para restaurar aquela posse sua. Então, a Noemi, confiando nesse aspecto legal lá da sua parentela, então o que agora a gente aprende aqui? Quando a gente confia, a gente deve confiar em algo concreto. A Noemi se pautou numa lei real, algo que existia e que ela podia reivindicar. Muitas vezes a gente tem visto pessoas reivindicando tantas coisas, mas tudo é um fake, né? Na verdade, é uma pura mentira. Então, quando a Noemi foi conduzindo a sua nora, passo a passo, alguém podia dizer assim, poxa, que situação humilhante colocou essa sogra, a sua nora. Porque quando elas chegaram, elas não tinham emprego, elas não tinham nada ainda. E aí era a época de colheita das espigas. Então, olha o que é o conhecimento. Existe uma lei dentro dos judeus, quando eles têm as suas plantações, o dízimo ou a 10ª parte é deixado, é aquele resto que fica, uma parte, não há nada que é estragado, é uma parte que fica dentro do terreno da pessoa, ele recolhe tudo e deixa uma 10ª parte para os órfãos e para as viúvas, para aquelas pessoas que carecem de mantimento. Então o que ela orientou a sua nora? Vá até aquele terreno, vai carregando as espigas. E aí as pessoas vendo aquela jovem ali carregando, né? Aí, gente, olha, o tal do... Não existe internet lá, mas existe a boca, né? Porque tudo era muito oral, as pessoas falavam, não era uma fofoca boa, né? Quem é aquela moça, quem é aquela moça? Nossa, ela vinha com a sua sogra. E a sogra dela está junto, ela está ajudando. E isso ela foi ganhando o quê? Confiança. E ela todo dia chegava no final da tarde, relatava para a sogra o que acontecia. Então, outra lição que a gente precisa, né, aprender. Como ela trouxe à memória aquilo que dava esperança, que era a questão legal daquele país ali, elas continuaram no mesmo relacionamento de confiança. Então, eu só entendo que a Ruth fez aquela declaração toda da sua sogra, é porque ela viu na sua sogra um exemplo de mulher. Um exemplo de alguém que podia confiar. Que mesmo a despeito de todas as dificuldades que ela estava experimentando, ela confiou. E, gente, e a Noemi tem uma coisa interessante na tradição deles. Ela, quando chegou no seu país, ela não queria se chamar mais Noemi. E Noemi
significa suavidade, meiguice. Então faz todo sentido, né? Você está do lado de alguém que é meigo, alguém é amorosa. Essa era a definição de Noemi. Sabe o que ela falou? Não quero mais que me chamem de Noemi, porque Deus me encheu de amargura. Eu agora sou Mara, porque Mara significa águas amargas. Aí alguém pode pensar, puxa, mas uma mulher tão positiva, agora está aí querendo que seja vista como amargurada. Outra lição que eu acho que a gente deve aprender. A gente tem que admitir quando nós estamos em dificuldade. Não ficar fazendo propaganda da nossa dificuldade, mas que a gente tem que admitir que a gente está vivendo um problema, assim. Aí quando as pessoas, né, naquela negação do problema, nunca vai resolver seu problema. Negação não resolve o problema de ninguém. Até na área da saúde, a gente sabe que quando alguém nega o seu problema, ele nunca vai resolver. Então ela admitiu, eu estou amarga, porque Deus me tirou tudo, né? Mas ela mesmo na amargura dela, ela, Noemi, foi conduzindo aquela mulher passo a passo. E quando a moça relatava no final da tarde o que estava acontecendo, aí ela falou, eu ouvi falar sobre o Boaz. Opa, Boaz é da minha família, ele pode ser o seu remidor. E ela, menina, não sabia de nada de remidor, quem é esse? E aí foi na condução que aconteceu, e as pessoas testemunhando tudo que estava acontecendo entre aquela nora e aquela sogra, e as pessoas relatando, e aí teve um que não aceitou ser o remidor para Ruth, e o Boaz foi o remidor da Ruth. E aí depois se apresentou, resgatou o terreno da Noemi. E resgatar um terreno não era só resgatar um bem material, era resgatar a dignidade da Noemi. Porque a identidade dela agora, o sobrenome dela, o nome dela do marido, foi resgatado ali. Então, é a questão da sua identidade, né? De quem era ela. E aí a Bíblia relata que a Ruth se casou com Boaz. E Boaz é considerado, né, por alguns teólogos como se fosse um protótipo de Jesus. O que é um protótipo de Jesus? É um modelo. Ele era um modelo daquele que é o remidor, é o Salvador. Jesus não é o nosso Salvador? E quem foi o Salvador ali naquela situação? Foi o Boaz. E aí, para surpresa, aqui teve um final feliz, né? Todo mundo gosta de um final feliz. A Ruth casou com o Boaz. O Boaz deu um filho, né? Geraram um filho. E esse filho depois, nessa geração toda, foi ser o pai de Davi. E quem é Davi? Davi é um daqueles que participam da geração de Jesus. Olha como é que Deus vai conduzindo a nossa história. Então, muitas vezes, né, Penha, passou por dificuldades, mas é vislumbrado estar aqui, passando, né, com seus filhos, com seus amigos, você se alegrando. Então, passo a passo que você deu, o exemplo que você tem dado, né? Ela colocou lá esses dias atrás, o que ela quer é paz, né? Coisa boa, né? Então, mas isso, gente, a gente não retira do outro as qualidades. Todo mundo sabe que é emocional, é emoção pura, né? É pura emoção, como que é? Explosiva, ela mesmo disse aqui, mas não retira dela as qualidades dela, né? Então, que Deus possa permanecer e fazer com que você seja conhecida, né? Ela tem eu, Eliette, a Célia, né, como sogra, tem o Fábio como genro, o Otávio como genro, o César lá também como genro, tem mais? E a Célia, o restante é solteiro, né? Então que Deus te abençoe. É a Fernanda. E eu gosto também muito, depois, deixa eu ler rapidinho aqui.